de esperança. Se vocês estivessem aqui da frente, como eu estou olhando, vocês iam ter toda a animação de querer cantar essa música com vocês mesmos. Porque a igreja está cheia, está lotada, e o jardim do Senhor está florido, amém? Essa música que vamos cantar fala de esperança, a minha esperança. Pode aumentar. Ela é bem conhecida, não? A minha esperança está Só as mulheres. E os homens respondem: a minha esperança está no Senhor. Mulheres. As nuvens escuras não querem passar. E os homens respondem: se alguém que eu amo vier me ferir. a minha esperança está no Senhor. Às vezes me esqueço de amar ou sorrir. A minha esperança está. quem conhece canta. Existem motivos pra desanimar. As nuvens escuras espalham temor. Preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança. Está no Senhor. Amém. Agora eu quero ouvir a segunda parte. Os homens e as mulheres respondem: Eu quero erguer minha voz em louvor e cantar. Esperança está tá muito fraco, no as mulheres estão Senhor. fracas. Dia e de noite em qualquer lugar. A minha esperança Ah, está melhorou. no Senhor. Qualquer caminho por onde eu passar. A minha esperança está no Senhor. Quero dizer, vale a pena A confiar. minha esperança Todos está juntos. no Senhor. Existem motivos pra desanimar. Se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir. A minha esperança está onde? A minha esperança está no Senhor. A nossa esperança está em Deus, nosso Senhor. A minha esperança está no Senhor. Só vocês. A minha esperança está no Senhor. Está onde? Está no Senhor. Amém. Continuando de pé ainda, nós vamos ter esse momento de reflexão. Eu peço ao pastor que se prepare para vir aqui compartilhar a palavra e nós vamos adorar ao Senhor. Eu te adoro, Senhor. Aqueles que souberem já de cor essa música, é uma música bastante conhecida, feche os seus olhos. Louve ao Senhor de todo o coração, de todo o seu ser. Momentos assim, eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto essas mãos ao Senhor. Só a igreja. Cante com todo o ser. Pois já Cante com a verdade. Amém. momentos assim, eu canto a canção
estas mãos ao Senhor, pois te adoro, Senhor. Pois te adoro, Senhor. Pois te adoro, Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro, Senhor. Pois te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Só a igreja. Pois te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. É o único. Eu te adoro. Eu te Do jeito que estamos, vamos fechar os olhos e vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela honra de estarmos aqui em Tua presença nessa manhã. A nossa oração é que o homem se cale e que o próprio Deus segure esse microfone e, através das palavras humanas, a gente escute o timbre da voz do Eterno ecoando aqui neste lugar. Fala, Deus, aquilo que a gente precisa ouvir. Nós oramos na certeza que seremos ouvidos, não porque a gente merece, mas é porque nós vamos concluir esta prece e ela vai assinada no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, feliz sábado. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã, aqui na Igreja Central de Fortaleza. Para mim é uma honra muito grande vir aqui, até porque aqui é meu habitat, aqui é a minha terra. Nós estamos trabalhando, como alguns irmãos aqui sabem, na União Nordeste. A gente trabalha atendendo as igrejas no estado, no Piauí, no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. São 2.600 igrejas e a gente roda que nem a besta do Apocalipse, dia e noite, sem parar. Em cada lugar, em cada momento nós estamos numa igreja diferente. E hoje nós temos a honra de estarmos aqui com vocês. Hoje à tarde nós teremos um encontro com anciãos e à noite eu já estarei em Recife, em um outro compromisso, e assim nós vamos trilhando a jornada que o Senhor escolheu para todos nós. E é muito bom estar aqui. Quando eu venho nesse local aqui, irmãos, não tem como eu não lembrar. Eu tive a honra de estudar aqui nesse colégio. Irmão, esse colégio eu virei ele de cabeça para baixo. Minha mãe frequentava mais aqui do que eu. Só para você ter uma noção, todo dia minha mãe era chamada para falar com a diretora. Quase que matriculava a minha mãe. Foi uma luta, foi uma luta. Fui convidado a não ter mais a oportunidade de estudar aqui nesse lugar, só para você ter uma noção. E hoje, quando eu volto para cá, eu tenho a alegria de relembrar esses momentos e ver o que Deus fez na minha vida. Eu era um projeto falido e Deus mudou a minha história, amém, gente? Então, eu acredito em todas as pessoas, eu acredito na transformação. Louvado seja o nome de Deus. Gente, quantos aqui estarão vivos em novembro? Só a nível de conhecimento. Se puder usar a fé para responder, pode ficar à vontade, viu? Amém ou não amém, gente? Vocês sabiam que em novembro nós vamos ter um grande movimento aqui em Fortaleza? Em novembro nós vamos ter assim um movimento para a juventude. Está vindo jovens de todo o estado de Alagoas, jovens estão vindo do Piauí, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco. A turma está super empolgada para estar aqui em novembro desse ano, em novembro. E, obviamente, todo ser vivo aqui de Fortaleza não pode ficar fora desse movimento, não. Aliás, deixa eu colocar para vocês aqui, Varão, por gentileza. Esse é o movimento que nós teremos aqui em Fortaleza,
ali no CFO, na frente do Castelão, né? Tu pode voltar, por gentileza, e coloca o áudio. Fortaleza, cidade da luz e do mar. 25 quilômetros de praia, 300 dias de sol por ano. E a capital, com o maior número de PGs de jovens da União Nordeste Brasileira. E é por isso que nós estaremos aqui para receber você e o seu PG no maior encontro de pequenos grupos de jovens do Brasil. A Arena CFO já recebeu grandes nomes do entretenimento e do esporte, mas nada disso se compara com a geração de missionários que vai estar nesse lugar. De 15 a 18 de novembro, 10 mil missionários voluntários estarão em Fortaleza. Para juntos representarem Jesus na cidade. Missão, Ministérios. multiplicação. Esse movimento vai acontecer agora em novembro. E eu queria fazer um desafio. Irmãos, se você tem jovem, não deixa ficar fora desse movimento aqui, não. Então, olha para todos os jovens aqui da Igreja Central de Fortaleza, escreve todo mundo. As inscrições vão ser agora no período da Semana de Oração Jovem, finalzinho agora do mês de julho. Não deixa nenhum jovem ficar fora disso aqui, não. Nenhum. Ah, eu não quero ir, não. Você vai. E acabou, irmão. Vai ser bênção demais. Vai ser top. E outra coisa, teria um lugar melhor para acontecer um movimento como esse do que Fortaleza? Então, meu amigo, e eu tenho passado por aí, falado para o povo, olha, o povo de Fortaleza é animado. É ou não é, gente? Eu tenho falado por aí, e eu falo para todo mundo, ó, eu sou de Fortaleza, o mais desanimado sou eu de lá. Porque o povo é animado. Então é o seguinte, mês de novembro, você viu que o movimento vai ser muito forte. Nós vamos ter diversos projetos evangelísticos durante os dias, vai ser de quarta-feira até sábado. Então nós vamos evangelizar vários bairros de Fortaleza. Vai ter um lindo movimento. Fortaleza não será mais a mesma depois desse movimento aqui. Então, em nome de Jesus, já olha a juventude aqui e já fala com o pastor Bruno, pastor, vamos levar a nossa juventude. Gente, vai pegar fogo. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Meu amigo, se tem dinheiro para reformar uma igreja, não tem dinheiro para matricular esses meninos em nome de Jesus? Diga amém, irmão. Então, ó, vende o que puder vender, vende a geladeira, vende o fogão, vende um armário de casa. Mas matricula os meninos aí, porque eu tenho certeza, faz a inscrição, né? Vai ser uma grande bênção. Vai ser quarta, quinta, sexta e sábado. Lá na frente do Castelão, no CFO. Programa de manhã, programa à noite e durante a tarde, missão e voluntariado e serviço aqui na cidade de Fortaleza. Vai ser uma grande bênção. Se você tiver juízo, faça a sua inscrição. Amém ou não amém? Pastor Daniel, vem cá. Rapaz, eu fico muito feliz. Tu foi diretor do clube aqui, não foi? Rapaz, eu vou te falar, essa Igreja Central de Fortaleza não está de brincadeira não, viu? Eu participei do clube de desbravadores aqui. Só que eu não tive a honra de ser diretor do Clube dos Bravadores. Eu participei do Clube dos Bravadores da Igreja Central, Paulo Bar e Serviço, lembra? Paulão. Tive a oportunidade de participar do Clube dos Bravadores. O clube me ensinou muito. Esse homem de Deus foi diretor do Clube dos Bravadores. E hoje nós estamos aqui no ministério para a honra e glória de Deus. Amém? Dá uma palavrinha aí para o teu povo. Ó, vocês sabiam que quem ia pregar era ele hoje. Sabia? Era ele que ia pregar. E acabou que eu tive um convite para vir para Fortaleza, para um movimento. Eu sei que tiraram ele e me colocaram. Oh, misericórdia. O pessoal disse que a gente se parece, mas eu falei que ele tem que lutar um pouquinho mais, né, para chegar lá. Uma saudação, por gentileza, Daniel. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Eu pude ficar ali à porta, falar com alguns, né, os mais antigos principalmente, e já vi aqui que eu estou ficando velho também, viu, pastor Rafael?
Os meninos que eram bem pequenininhos, de 2, 3 anos, já estão com 16 anos. Você diz, meu Deus. Meus bravadores aqui já estão tudo quase casados. Tem um ali que até tem filho, né, Gabriel? Cadê ele? Tá ali o Gabriel Montenegro. Até a filha, uma menina linda, mano. Curta as fotos dela que só. E, gente, o privilégio de estar com vocês. É a igreja que a gente ama no coração. Foi a igreja que incentivou a gente também, aí o ministério. Na época eu estava recém saído ali do Missão Caleb, pastor Rafael Santos, né? Ele falando aqui, vende o armário, a geladeira. Eu lembro que na Missão Caleb, ele disse assim, irmão, se não tiver telha na igreja, aí a gente arranca a telha da casa dos irmãos e bota na igreja, viu? A gente dá um jeito, né? E essas coisas a gente vem trazendo também para a vida, para o ministério. Para mim é um privilégio. Pastor Rafael é meu chefe, né? Então, assim, quando diz assim, ó, eu vou pregar, então tu cala a boca, senta e vai ouvir. É assim que funciona, meu irmão. Não tem conversa, entendeu? Mas, claro, a gente tem uma irmandade, uma parceria já muito antiga, graças a Deus. Até por aí a gente é comparado como irmãos. Mas eu digo sempre para ele, não, tu vai ter que pentear o cabelo um pouquinho melhor, para ficar, né, mais pareado. Mas que Deus te use poderosamente, pastor Rafael. Deus te use, tá? Igreja Central de Fortaleza, a gente ama vocês, está no coração. Ore pelo ministério do pastor Daniel. Estou acompanhado hoje aqui também da minha família. Posso apresentar, pastor? Esposa Brenda Vieira, que apresentou aqui. Para quem não sabe, só para quem não sabe, é a primeira vez na vida dela que ela apresentou história de crianças, viu, irmã? Só para quem não sabe, a primeiríssima. Ela morre de vergonha. Também tem aqui a minha mãe, a matriarca da família, está aqui, dona Elizabeth. Agradeço, viu? Cadê a irmã Miriam? Representando o irmão Dantas, Júnior Torres, porque foi por meio do irmão Dantas que a minha mãe voltou para a igreja. Diga amém. Está aqui ela, está aqui. E aí me trouxe o meu irmão que está lá atrás também, junto com a Clara, minha... Não, fica em pé, meu filho, fica em pé. O Lucas foi nosso desbravador também, Lucas Oliveira, e a Clara está ali atrás. Cadê ela? Fica em pé, Clara, o pessoal te conhecer. Clara é a nova aquisição da família aí, né? Está chegando agora, está estagiando. Vamos ver se assina a carteira, né, Clara? Mas vai dar tudo certo, viu, irmã? Vamos orar. Também tem aqui alguns irmãos queridos que estão nos acompanhando. Aliás, não, peraí. Tu não tem o privilégio de ter 2 sogras. Eu tenho 2. Queria apresentar aqui a minha sogra, mãe da minha esposa, Marisete. Cadê ela? Marisete. Aí. Está com o meu pequeno ali, Daniel Filho, né? Que vocês já viram aqui. E a minha sogra, que é vó da Brenda, Dona Nelly. Fica em pé, Dona Tonha, por favor. Isso aí, ó. O bichinho está até um pouco doente, mas veio. Deus abençoe, viu? E também tem alguns irmãos meus aqui do coração, como o Draulio ali atrás, Luiziane, Lucivaldo e Carol aqui também à frente, tá? Essa aqui é a nossa família, que Deus abençoe. Ore por nós. Estamos ali pastoreando em Alagoas, né? Pastoreamos junto com o pastor Bruno. Quando eu fiquei sabendo que ele veio para cá, eu digo, é bênção demais. É para a minha igreja, mas... Rapaz, tu cuida do meu povo, pelo amor de Deus. Pastorei a igreja do Senhor. Amém? Deus abençoe, queridos. Valeu, pastor. Muito obrigado, viu? Deus seja louvado. Eu conheci esse casal, eu estava no distrito de Horizonte, quando começou a Missão Caleb aqui no Nordeste do Brasil, há alguns anos, e a Brendinha foi fazer Missão Caleb em Icó, e o Daniel foi fazer em Horizonte. Eu era pastor em Horizonte... né? Era pastor em Horizonte, e aí assumi o Ministério Jovem aqui no Ceará e Piauí, e aí o Daniel estava na Missão Caleb lá em Horizonte, e a Brendinha lá em Icó, e o tempo foi passando, e agora eles estão casados aí, estão no ministério, louvado seja Deus. Foi lá no distrito de Horizonte, a gente estava construindo uma igreja, lembra disso aí? Estava construindo a igreja, e está faltando dinheiro. Eu falei, não é possível. Não, pastor, agora é o telhado. Eu falei, não, mas a casa dos irmãos tem tudo telha, e a casa do Senhor não tem. Cada um tira pelo menos 1/3 das suas telhas. E nós vamos juntar e colocar telha na casa do Senhor. Amém, gente? Como é que eu vou ter telha na minha casa e na casa de Deus não tem telha? Não tem condições. E a igreja está lá, né? Está lá, uma bênção. Gente, o nome da rua é Rafael Santos, ó. É isso aí. Vamos lá, vamos para a Bíblia, vamos para a palavra de Deus. Eu vou ler apenas um texto com vocês hoje. Obrigado à liderança da igreja, pastor Bruno também, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Livro de Hebreus é apenas um texto que nós vamos ter a nossa reflexão hoje pela manhã. Livro de Hebreus, capítulo 10. Livro de Hebreus, capítulo 10. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração? Vamos orar. Grande Deus,
Mais uma vez nós nos conectamos com o Senhor através da oração. Nós te pedimos iluminação para entender a inspiração. Pai, nos ajuda a entender o que o texto sagrado tem para nos falar. Nessa manhã nós queremos ler o texto, nós queremos entender o texto, e muito mais do que isso, nós queremos aplicar o texto na nossa vida. Portanto, Pai, semelhante a uma flecha, que a Tua palavra acerte de maneira precisa o coração de cada pessoa que se encontra aqui nessa manhã. Portanto, Deus, os momentos agora são exclusivos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Continue em pé. Você vai para onde, irmão? Você está cansado, né, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Na época de Jesus, quando algo era importante, quem falava, essa pessoa ela se abaixava para falar. Quanto mais importante era o que a pessoa tinha para dizer, mais ela abaixava o nível dela. Na época de Jesus era assim. Por isso que muitas vezes você vai encontrar e assentando-se com eles. Aí o tempo foi passando. Eu não sei quem foi que criou a ideia. O pregador agora fica em pé e os irmãos sentados. E dependendo do pregador, os irmãos ainda aproveitam para dormir. Só que como eu sou cearense, eu vim fazer uma revolução. Eu vou pregar sentado e todo mundo em pé até o final. O que é que vocês acham? Amém ou não amém? Vamos deixar essa revolução para depois, né? Vamos só ler o texto e aí vocês vão sentar, tá bom? Vamos ler o texto em pé? Hebreus 10, verso 37. Esse texto eu acho ele poderosíssimo. Faz referência a um texto do Antigo Testamento, mas eu queria lê-lo agora. Diz assim, ó, Hebreus 10, 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. E o que é que diz a Bíblia, gente? E não? Eu vou ler, quando eu parar você continua bem forte, tá bom? A palavra diz assim, ó, porque ainda dentro de pouco tempo virá e o quê? Pode sentar, por gentileza. Deixa eu te dar uma informação. Nós estamos vivendo um dia a mais na história desse mundo. Então nós estamos no calendário, é um dia a mais na história desse mundo, ponto. Porém nós estamos vivendo um dia a menos para o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, gente? Em outras palavras, a Bíblia está me dizendo que Jesus está mais perto de voltar do que o dia que eu nasci. Eu nasci em 1982, no dia 30 de julho de 1982. Então Jesus está mais perto de voltar hoje do dia que eu nasci. Jesus está mais perto de voltar do dia em que eu o aceitei, do dia em que eu fui batizado. Traduzindo, Jesus está mais perto de voltar do que eu e você podemos imaginar. Diga amém. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. E olhe bem aqui nos meus olhos. E se ele voltasse hoje? Tu estaria salvo ou perdido? Aí você fica olhando para mim e diz assim, mas tem que ser hoje mesmo. Se me der 2 dias eu resolvo rapidinho aí o que tem para resolver. Se Jesus voltasse hoje, a gente ia ser vizinho no céu, irmão? Tu ia para o céu? Se Jesus voltasse hoje, como é que está a tua vida? Tu está salvo, tu está perdido? Como nós temos o dom de julgar a vida dos outros, vamos colocar em prática o dom que nós temos? Olha para quem está do teu lado com muito carinho e respeito. Olha para quem está do teu lado. Essa pessoa tem cara de salva ou de perdida? É porque julgar a vida dos outros é nossa especialidade. Não vem me falar que não tem não, porque nós temos. E aí? Você pode estar olhando assim, pastor, a cara pode até ser de salvo, mas essa criatura está perdida. Quantos aqui poderiam arriscar e falar assim, pastor, se Jesus voltasse hoje,
eu sairia dessa igreja, se for depois desse sermão, eu saio dessa igreja, é daqui, #Fortaleza Céu. Se Jesus voltasse, porque eu estou salvo. Se ele voltar hoje, depois desse culto, eu tenho absoluta certeza, eu estou salvo e eu vou para o céu. Eu tenho certeza. Quantos aqui poderiam arriscar e falar isso? Levanta a mão. Quantos aqui não têm certeza da sua salvação? Levanta a mão. Quantos aqui arriscariam dizer assim, ó, pastor, se voltasse hoje, estava perdido. Perdido, estaria perdido. E o fogo ia consumir, começando pelas pernas, ia pegar fogo tudo. Levanta a mão. Misericórdia, né? Teve um camarada que falou assim, ó, pastor, quando Jesus voltar, eu prefiro estar morto, porque eu quero ressuscitar. E ele falou assim, ó, e se eu não ressuscitar na primeira, pelo menos na segunda, eu quero estar lá, nessa ressurreição. Eu falei, meu filho, se você ressuscitar na segunda, é BO para a sua vida. A gente tem que estar salvo hoje. Agora, impressionante, teve uma vez que eu vim aqui em Fortaleza, na Igreja Central, e eu falei sobre a volta de Jesus, um outro tema, mas falando sobre a volta de Jesus, e agora eu estive no Maranhão, e encontrei até um maranhense aí. Cadê o maranhense? Estava aqui. Está aqui o maranhense? Eu encontrei um maranhense aí. Interessante. Eu estava agora no Maranhão, e quando terminou o culto, um rapaz me procurou. E o rapaz falou assim, ó, pastor, em 2016, eu acho que foi 2016, o senhor pregou na Igreja Central de Fortaleza. Ele falou para mim, em 2016 eu só estava pregando na Igreja Central de Fortaleza, e eu estava com uma caravana. E quando o senhor fez o apelo, eu não queria ir na frente, mas eu senti o Espírito Santo me arrastando. E ele falou assim para mim, pastor, eu não era adventista, eu estava com a caravana, e o povo falou, ó, no sábado nós vamos na igreja, e não, mas nós vamos na igreja. Ele entrou na igreja, na hora do apelo, o Espírito Santo puxou ele, levou ele lá para frente, e ele falou assim, ó, pastor, logo depois eu fui batizado, estou na igreja até hoje, sou líder do Ministério dos Homens, aqui em Caxias, no Maranhão. Olha que bênção, gente. Ele ouviu falar da volta de Jesus, e ele está se preparando para esse grande e glorioso dia. Afinal de contas, deixa eu fazer essa pergunta para vocês. Quantos aqui vão se preparar para a volta de Jesus? Levante sua mão. Esse aqui é o problema. Está aí o BO, onde está? Está bem aí. Encontramos o BO agora. Meu filho, olhe para quem está ao teu lado, só toca na pessoa de leve e diz assim, ó, tu já deveria estar preparado, amado. Aí você deve estar olhando para mim e falando assim, ah, pastor, isso é pegadinha. Pegadinha? Quantas pessoas morreram deixando para se preparar no dia seguinte? Quantas pessoas morreram? Não, eu vou trabalhar aqui e tal, no sábado, não, eu vou fazer isso, não, eu primeiro eu vou continuar nesse casamento, eu vou casar, não. Quantas pessoas tinham coisas para resolver, não resolveram, deixaram para depois e acabaram falecendo? Então não tem outra. A gente tem que estar pronto para a volta de Cristo, hoje e agora. Amém ou não amém? Porque ele pode voltar ou tu pode morrer. Para morrer, tem um pré-requisito. Está vivo. E se tu está vivo, tu se enquadra no pré-requisito. Porque a morte é semelhante a uma fila. Está todo mundo na fila. Do nada, alguém chama a tua senha. 1422. É tu. Puf, caiu, já era. A morte funciona assim. Agora, hoje nós temos que estar prontos. A Bíblia diz que hoje, diz aqui o texto, aquele que vem, virá e não tardará. Quem que escreveu esse texto, você sabe? O livro de Hebreus. O que você acha? Se você perguntar para os teólogos, dificilmente eles vão chegar num consenso. Mas existe uma grande educadora cristã chamada Ellen White. Ela diz que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. E das 14 cartas que Paulo escreveu, 13 falam sobre a volta de Jesus. Só não fala Filemon, que tem 25 versos, um capítulo e 25 versos. Das 14, 13, Paulo fala da volta de Jesus. Aliás, a volta de Jesus é um dos assuntos mais mencionados na Bíblia. Se você observar bem, falando da primeira vinda de Jesus, tem umas 300 referências na Bíblia. Agora, falando da segunda vinda de Jesus, tem mais de 2.400, 8 vezes mais. Só para a gente ter uma noção, no Antigo Testamento, a Bíblia fala que Jesus iria vir a primeira vez. Só que no Antigo Testamento, a Bíblia também fala que Jesus iria voltar a segunda vez. Então, a volta de Jesus, ela já é anunciada desde o Antigo Testamento. Quantos livros tem o Novo Testamento? Quantos livros? Quantos livros? 27.
Dos 27 livros do Novo Testamento, 24 falam sobre a volta de Jesus. Só não fala 2ª e 3ª, João e Filemão. Então, dos 27, 24 falam sobre a volta de Jesus. E Apocalipse capítulo 22, que é o último capítulo da Bíblia, quando a Bíblia está encerrando o cânon, está encerrando o último capítulo, você encontra 3 vezes a expressão: eis que vem sem demora, eis que vem sem demora, eis que vem sem demora. Ou seja, a volta de Jesus não é uma conjectura, não é uma especulação, não é uma possibilidade. De acordo com a Bíblia, é uma certeza, é a maior promessa, é algo profético. Se Jesus prometeu que iria morrer e morreu, se Jesus prometeu que iria ressuscitar no 3º dia e ressuscitou, a Bíblia diz que ele prometeu que vai voltar, e o texto nessa manhã está dizendo que aquele que há de vir, virá. E o que é que diz a Bíblia? Aliás, João 14, verso 1 a 3, a Bíblia diz assim, ó: não se turbe o vosso, credes em Deus, crede também, na casa de meu pai há muitas, se assim não for eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o quê? E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, o que é que diz a Bíblia? Então deixa eu te dar uma notícia, há uma casa no céu preparada para você. Eu não sei se tu vai lá, mas que a casa está lá, isso é certeza. Certeza absoluta. Ah, pastor, mas eu não quero que Jesus volte. Beleza, ele vai voltar. Ah, pastor, mas eu não acredito na volta de Jesus. Beleza, ele vai voltar do mesmo jeito. Mas pastor, eu não estou preparado para a volta de Jesus. Ele vai voltar do mesmo jeito. A Bíblia já está no ponto assim, ó, para todo mundo descobrir que ela não é um conto de fadas. Sabe o que é que vai acontecer? Jesus vai descer para eu e você subir. Olha que maravilha. Amém ou não amém? E eu pergunto, você quer estar vivo ou morto quando Jesus voltar? Com essa empolgação? Quem aqui quer estar vivo quando Jesus voltar? Quem aqui acredita que pelo andar da carruagem, pela sua idade, pelo jeito que você está vivendo, está só pela fé, quantos aqui acreditam que quando Jesus voltar estarão mortos? Tipo assim, pastor, eu acho que eu vou estar morto, mas tocou a trombeta e eu estou ressuscitado. Quantos aqui acreditam que estarão mortos? Não, pastor, sinceramente eu queria estar vivo, mas é a graça, eu estou aqui só pela fé. Quantos aqui acreditam que estarão mortos? Levanta a mão. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Mais uma, a irmã ali também, querendo morrer. Eu acho que a gente poderia marcar um funeral coletivo, né? Já enterra logo assim o bloco. Sabe o que eu acho interessante? É que tem gente que quer estar vivo quando Jesus voltar, achando que vai ser moleza. Tem gente que acha que vai estar vivo, e Jesus voltando e o arauto do rei cantando, começando aqui e por... É a pessoa todo sempre, o amor de Deus. Aí começa as asas, vai lhe acompanhar. Não vai ser assim não, irmão. Para começar, quem é mole vai morrer tudo. A bichinha falou, ixi Maria... Quem é mole vai morrer tudo. Os frouxos, como diz aqui no Ceará, vai descansar todo mundo. Tu já imaginou os frouxos, adventista, Jesus voltando? Aí vai envergonhar a raça. Irmão, antes da volta de Jesus vai ter perseguição, irmão. Antes da volta de Jesus vai ser pressão total. Tanto que os irmãos estarão fugindo. Esses dias eu fui pregar na Bahia. Irmão, era 40 minutos para dentro do mato. E eu falei, será que tem alguém ali, gente? Eu estou fazendo mestrado lá na FADBA. E aí, no sábado, não tem aula, então eu escapei e fui pregar nesse acampamento. 5 horas de distância da faculdade. E aí eu, no carro, beleza, eu falei, rapaz, é longe, né? Já estamos no Brasil ainda? Eu perguntei, estamos no Brasil ainda, gente? Isso quando entrou para dentro do mato, 40 minutos e tome mato para dentro. Quando eu cheguei, mais de quase 2.000 pessoas lá dentro do mato. Eu falei, esse povo está escondido aonde, gente? Sabe o que eu decidi na minha vida? Perseguição, eu vou para lá.
Ninguém vai me encontrar. Não tem um ser humano que vai ter noção. Mas, na verdade, os irmãos estarão... Lembra que vocês estarão fugindo? Lembra disso aí? E os pastores estarão fazendo o quê? Pregando nas cidades. As coisas mais lindas do mundo aqui, ó. Tudo correndo. E eu e tu, Daniel. Eu já escolhi um ancião ordenado para me substituir. Amém, gente? Já bota o Junho aí para entrar no teu lugar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A volta de Jesus vai ser um dia muito aguardado. Por quê? Porque o pequeno vai ser grande. O esquecido será lembrado. O desconhecido será coroado. E o fiel de Fortaleza será honrado. Diga amém. Vai ser um dia maravilhoso. Nós vamos aguardar esse dia. Só que o texto diz que, além de afirmar que Jesus vai voltar, a Bíblia diz assim, ó, e não o quê? E não o quê? Vamos falar aqui a verdade. Quantos aqui já ouviram, não sei se você é de segunda geração, terceira geração, mas quem aqui já ouviu a sua avó falando que Jesus iria voltar? Levanta a mão. Quantos aqui já viram várias peças na igreja mostrando a volta de Jesus? Levanta a mão. Gente, eu já vi muitas encenações, eu já vi muita gente falando sobre a volta de Cristo, e ele não veio, e a Bíblia está dizendo, aquele que há de vir virá e não tardará. Paulo, o que escreveu, por exemplo, o que nós estamos lendo aqui, ele acreditava tanto na volta de Jesus, que na cabeça de Paulo, Jesus voltaria na sua geração. Se você encontrar um texto bíblico, Paulo falou assim, ó, em 1 Tessalonicenses 4,17, não precisa procurar. Ele falou assim, ó, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens e reinaremos com o Senhor para todos sempre. O Paulo acreditava tanto na volta de Jesus, mas tanto, que ele falou assim, ó, depois nós, os vivos. Nós é um pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa do plural. Como assim, pastor? Ele estava se incluindo. Paulo acreditava que ele estaria vivo quando Jesus voltasse. E ele não voltou. Quantos anos tem a Igreja Central de Fortaleza? Quantos anos? Quantos anos? Você não sabe não, gente? A Central aqui tem quanto tempo? Tem uns 70 anos? 83. Tem alguém aqui que é bem lá do início, na formação da igreja? Tem alguém? Cadê? A Deusimar? Está aqui? Fique em pé aí, irmão, por gentileza. Vamos dar uma salva de palmas aí, gente, bem forte. Mais forte, meu povo. Obrigado, viu, irmã? Obrigado por esse legado. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem quantos anos? A nossa igreja. Estamos celebrando esse ano quantos? 160. 160 anos, a igreja. Aí eu já vi gente falando o seguinte, pastor, a Igreja Adventista teve o desapontamento em 1844. Quem já ouviu falar disso aí? Levanta a mão. Quem te ensinou isso aí? A Igreja Adventista se desapontou... Não, senhor. Se a nossa igreja foi organizada em 1863, como é que ela teve desapontamento em 1844? Pelo amor de Deus. Em 1844 não existia igreja adventista. Então, quando alguém me questiona assim, pastor, em 1844 o povo anunciou a volta de Jesus e Jesus não voltou e a igreja adventista se desapontou, meu amigo, meu amado, a igreja foi organizada em 1863, não tinha igreja adventista, ali tinham futuras pessoas que seriam adventistas, quem se decepcionou foram cristãos americanos, protestantes, tinha gente católica, então o desapontamento ali foi de igrejas protestantes. Para tu ter uma noção, estava ali Guilherme Miller, você lembra qual era a religião
dele? Ele era batista, e junto com Guilherme Miller, da igreja batista, tinha metodista, tinha episcopal, tinha luterano, tinha quakers, 2 milhões de pessoas. Agora, eles eram conhecidos como adventistas, porque eles estavam anunciando a volta de Jesus, e eram conhecidos como milleritas. Aí eles anunciaram, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Jesus não voltou, eles ficaram decepcionados. Dentre o grupo que se decepcionou, teve um grupo que falou o seguinte: vamos estudar mais a Bíblia para a gente entender por que Jesus não voltou. A gente anunciou que ele iria voltar e ele não voltou. Vamos estudar mais a Bíblia. Esse grupo que decidiu vamos estudar mais a Bíblia, aí sim tornou-se hoje conhecida Igreja Adventista do Sétimo Dia. Diga amém. Quem entendeu, levanta a mão esquerda. Irmão, tu não sabe nem qual é a tua mão. Deixa eu te dizer uma coisa. A qualquer momento Jesus pode voltar. Quando você olha para a palavra de Deus, essa expressão aqui, sem demora, ele vem sem demora. Isso aqui não é de ordem cronológica, isso aqui é qualitativo. Então ele pode voltar a qualquer momento, ele pode voltar amanhã, ele pode voltar daqui a 10 anos, ele pode voltar daqui a 100 anos, ele pode voltar daqui a 200 anos. Pode acontecer, de acordo com a Bíblia, a qualquer momento. Esse negócio de você estar contando segundos, minutos, dias, semanas, meses, décadas, milênios, séculos, isso é coisa nossa. Irmão, Deus não trabalha. Gente. E a volta de Jesus, ela está marcada sim ou não? Essa pergunta eu fiz um dia quando eu preguei na Central. Vê se tu lembra. A volta de Jesus, ela está marcada sim ou não, na tua opinião? O que é que você acha? Pergunta para quem está do teu lado aí, pergunta. E aí, o que é que tu acha? Pergunta aí, fala alguma coisa, filho de Deus. O que é que tu acha? O que é que você acha? Está marcada sim ou não? Então vamos lá, quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não sabe nem que dia é hoje, quanto mais a volta de Jesus. A Bíblia, eu vou dar um texto para vocês. A Bíblia fala em Mateus 24:36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe senão o... Sabia que Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 76, ela diz que ouviu a hora proclamada, só que ela não tinha mais lembrança depois que ela saiu da visão. Então assim, de acordo com a Bíblia, a volta de Jesus, a data já está marcada, mas não foi revelada. E ponto final. A qualquer momento ele pode voltar. Quem é a pessoa aqui que mais aguarda a volta de Jesus? Como assim, pastor? É porque a gente aguarda o tempo de uma vida. Nunca mais eu esqueço quando uma menina de 17 anos veio me questionar. Não, está demorando demais. Ele prometeu que iria voltar. 17, nem viveu direito. 17 anos já revoltada. Eu falei, minha filha, vá viver primeiro para você estar reclamando, gente. Sabe qual é o tempo que a gente espera a volta de Jesus? O tempo de uma vida. Por exemplo, eu tenho 40 anos. Eu espero 40 anos. Qual é a tua idade? É o tempo que tu espera. Quem é a pessoa que tem mais tempo de vida aqui entre nós? Abigail? A senhora tem quantos anos, irmã? Quantos anos ela tem? Eu não estou falando de adventista não, irmã. Ixi, meu Deus do céu. Eu quero saber quantos dias. Salve, irmão. 87 anos. E 6 meses. Quem tem 88? Então foi o seguinte, alguém dá mais? Alguém tem mais do que 88? Quem tem 88? Quem é que tem? Como é que é o nome da senhora? Olívia, é? Olívia? Pronto. A dona Olívia e a Abigail são da mesma classe. A mesma classe. Gente, 80 anos. Eu tenho 40. Depois eu quero até pegar na senhora para eu ver mais pelo menos uns 40. Agora eu te pergunto, desse grupo que está aqui hoje nesse auditório, estas duas mulheres são as pessoas que mais aguardam a volta de Jesus. E tu tem 27 anos, tu tem 18, tu tem 49, tu tem 53, tu tem 39, e tu está achando que Jesus vai voltar? Amigo, deixa eu te dizer uma coisa, quem mais espera a volta de Jesus não somos nós os seres humanos,
é Deus. Ele está esperando há mais de 6.000 anos, ele está esperando esse grande momento, pastor. E por que Jesus ainda não veio? 2 Pedro 2,9 diz: o Senhor não atrasa a sua promessa, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém de Fortaleza se perca, mas que todo mundo da igreja central, diz a Bíblia, contextualizando, chegue ao arrependimento. Diga amém. Então deixa eu te dizer uma coisa, olha para a Bíblia, quando você olha para o texto sagrado, a Bíblia está me dizendo que Jesus ainda não veio por causa de mim e por causa de você. Irmão, tu não vale nada, mas Jesus gosta de você. A verdade é essa. Não há um justo sequer, diz a palavra de Deus. Não tem um justo em Fortaleza, mas Jesus ama a gente. Agora, você sabia que existem pessoas que acreditam que Jesus já veio? Tem gente que acredita que Jesus já veio. Tem outros que falam da volta de Jesus, sabe por quê? Porque é um conforto para o coração. Só para ter uma noção, tem gente que diz assim, ó, o cristianismo é um anestésico para os pobres. Tem uma ramificação hoje que prega isso. O cristianismo é um anestésico para os pobres, ou seja, você é pobre, mas você vai ter uma casa no céu. Você é pobre, mas você vai andar nas ruas de ouro. Você está sofrendo, mas você vai ser feliz, não vai ter choro. Então alguns dizem assim, ó, o cristianismo é um anestésico para os pobres, é um sedativo para as grandes massas. Fala do cristianismo porque está esse conforto. Só que tem gente que acredita que a volta de Jesus é uma utopia. Por exemplo, judeus, são quase 15 milhões de judeus. Eles não acreditam na volta de Jesus. Islamismo, segunda maior religião do mundo, 1,8 bi de adeptos. Não acreditam na volta de Jesus. O hinduísmo, terceira maior religião do mundo, com 1,3 bi. Eles não acreditam na volta de Jesus. O budismo, quarta maior religião do mundo, 500 milhões de fiéis. Eles não acreditam na volta de Jesus. Então, o islamismo não acredita, o judeu não acredita, o budista não acredita. Agora, para mim, o maior problema não são esses. O maior problema são 2,4 bilhões de seguidores no cristianismo, apesar de alguns terem vertentes diferentes. Mas, para mim, o maior problema não é não acreditar na volta de Jesus. Para mim, o maior problema é tu acreditar que ele vai voltar e tu viver como se ele não fosse voltar. Para mim, o maior problema não é você falar, eu não acredito que Jesus vai voltar. Não, Jesus já veio. Como alguns alegam, não, Jesus já ressuscitou no coração de todos nós. Tem gente que pensa assim. Então, não, ele não vai voltar. Isso é utopia, isso é fantasia. Não, conversa. Ele já veio, nós que não o vimos. Não, eu não acredito nisso. Para mim, esse não é o B.O. Para mim, é você dizer que acredita na volta de Jesus. E quantos aqui acreditam? Levante sua mão e diga amém. Para mim, o problema é tu falar que acredita na volta de Jesus e tu viver como se Jesus não fosse voltar. Como assim, pastor? Por exemplo, eu vou te dizer bem aqui assim, ó. Às vezes a gente ora não como intimidade com Deus, mas um ritual. Às vezes a nossa oração já é um ritual. Como assim, pastor? Beleza, tem gente que às vezes vai agradecer a comida e está falando é da noite. Tem gente que vai orar à noite para dormir. Obrigado por esse alimento. Orando para dormir. Às vezes a nossa oração é mais como ritual do que como intimidade. Às vezes a gente só ora, Senhor, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado pelo dia, muito obrigado, amém. Então, não tem mais aquele bate-papo, sabe, aquela conversa com Deus. Então, para mim, o problema não é tu não acreditar na volta de Jesus, é tu crer que Jesus vai voltar e tu viver como se ele não fosse voltar, é viver uma vida de aparência. Ei, eu aprendi uma coisa, eu tenho que ser como uma moeda. De um lado eu tenho que mostrar o meu rosto e do outro lado eu tenho que mostrar o meu valor. O problema não é não acreditar, o problema é acreditar e viver como se ele não fosse voltar. Eu aprendi uma frase, e essa frase diz assim, ó, o teu relacionamento com Deus, nessa terra, vai determinar se você estará com ele no céu. Então, o meu relacionamento com Deus, aqui nessa terra, vai determinar se eu vou estar com ele no céu. Então, eu quero te fazer um pedido, já que o Senhor pediu para eu fazer. Você tem que estar pronto hoje, irmão, para a volta de Jesus. Da próxima vez que você ouvir falar assim, ó,
Você está pronto? Os teus atos não podem te trair. Sabe qual foi a decisão que eu tomei na minha vida? Eu perdi o meu pai e minha mãe. Quem me conhece, eu sou aqui de Fortaleza, sabe que eu fui adotado. Eu não conheço nem meu pai nem minha mãe de sangue. Nunca os vi. Mas uma família me adotou. Só que eu tive a infelicidade de enterrar o meu pai. Eu me lembro que eu estava organizando o Campuri Desbravadores da União, estava em Natal, o telefone tocou, era meu cunhado. Eu tive que mudar tudo e vim fazer o sepultamento do meu pai. Eu estava indo para Salvador, estava dentro do avião, tá, azul, e só pegava o Wi-Fi, o WhatsApp. E minha irmã me mandou, Rafael, o médico pediu para ir no hospital e tal. Alguém da família, minha mãe estava internada aqui perto. Só que a minha mãe teve Covid. A minha mãe abriram isso aqui dela, fez cirurgia. A minha mãe passou por cada... E ela tinha caído e deslocado o joelho. Eu imaginei. Uma mulher que venceu coração, pulmão, Covid, tuberculose, tanta coisa. O que é o joelho? O médico mandou chamar, eu estava no avião e de repente... Meu cunhado só falou, ei, eu respondi, o avião estava no ar ainda. Felizmente a sua mãe descansou. Eu estava com a Rose. Tinha uma multidão de jovens nos esperando em Salvador. E eu falei, amor, é chorar aqui, é chegar lá e pregar, cantar e voltar. Porque o nosso propósito é maior do que a nossa dor. Vamos chorar aqui. E diante do povo vamos pregar a palavra, cantar e depois volta. Porque o meu propósito é maior do que a minha dor. Aí eu vim aqui, minha mãe foi enterrada aqui na Pacatuba. Está lá meu pai, está lá minha tia, está lá minha mãe. Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não vou deixar que o pecado roube de mim a oportunidade de reencontrar minha mãe. Então, o que é que eu estou fazendo que pode me tirar do céu? Isso aqui pode me tirar do céu. Então, eu não vou permitir que isso aqui que eu gosto, agora isso aqui eu estou sendo puxado para isso. Mas não, mas veja só, isso aqui vai me tirar a oportunidade de reencontrar o meu pai, reencontrar a minha mãe. Então, eu não posso permitir que o pecado acabe comigo. Por amor a Deus. Por amor à minha mãe. E por amor ao meu pai. Eu tenho que dizer não. E eu tenho que ser fiel. Eu tenho que estar pronto até que ele venha. Então, eu vim te fazer um pedido aqui com muito carinho. Olha para mim. Vacila não. O pedido é esse. Não vacila não. Eu vou repetir. Não vacila não. Porque na hora que a gente menos esperar, o Filho do Homem voltará. Existem algumas pessoas que elas vão estar sinceramente perdidas. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, Apocalipse 6 diz que algumas pessoas vão olhar e vão falar assim, ó, que as rochas caiam sobre nós. Algumas pessoas já estão conscientes da sua perdição. Quando olharem para a volta de Jesus, Apocalipse diz que as rochas caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que assenta no trono e da ira do Cordeiro. Não, nós queremos nos esconder, que caiam sobre nós, a gente não aguenta. Mas a Bíblia diz que ainda tem um grupo que vai querer tentar convencer Jesus. Senhor, mas nós expulsamos demônios. A gente estava na igreja, a gente cantava no grupo, a gente pregava, Jesus, a gente fazia tudo certinho. Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Eu vim aqui nessa manhã te fazer apenas um pedido. Não vacila não, sabe por quê? Porque Jesus vai acabar invadindo a história. E quando isso acontecer, vai ser o fim do mundo. Sabe por quê? C.S. Lewis fala assim, ó, quando o autor caminha para o palco, é porque a peça acabou.
Se você esquecer tudo que foi dito até agora, crava isso. Não vacila. Por quê, pastor? Ele pode demorar mais 10 anos. Ele pode demorar mais 100 anos. Mas você não vai demorar 100 anos. Não, mas eu estou novo. Se estourar uma veia na tua cabeça, game over para você. Não, mas não vai acontecer comigo. Eu estava na Novo Tempo. Eu estava uma semana na Novo Tempo com um grupo de pastores. E eu estava com dor de cabeça todo dia. E uma dor aqui atrás. E eu não conseguia ir ao médico. Estava com um grupo de pastores, eu imaginei, não, eu vou me automedicando. Cheguei em Recife, a dor não parou. E aí eu senti, assim, ouvi uma voz que dizia assim: Rafael, vai no hospital agora. Eu larguei tudo e nem falei para Rose, nem peguei o carro, peguei um Uber e fui para o hospital. Cheguei para a médica e falei assim: ó, doutora, eu estou sentindo uma dor de cabeça, faz muito tempo essa dor de cabeça. E ela perguntou: onde é a sua dor de cabeça? Eu falei: minha dor de cabeça é aqui atrás. Ela falou: mas aonde mais ou menos? Eu falei: não sei, aqui atrás. Ela: de que lado? Eu falei: é bem desse lado aqui. Vamos fazer um exame. Fez um exame, fez um segundo exame. A doutora mudou de plantão, porque era na urgência. O outro médico veio e falou assim: amigão, você vai ter que ficar internado. Só que eu tinha um evento à noite, uma multidão me esperando em Caruaru. A Rose ia cantar e eu pregar. O presidente do campo perguntou: Rafael, tu tá onde? Eu falei: eu estou no hospital. E tu acredita que a médica está dizendo que eu vou ficar internado aqui? Não, se interna amanhã, pelo amor de Deus. Deixa para se internar amanhã, mas vem aqui hoje. Eu falei: rapaz, eu não sei o que é ainda, mas eles estão dizendo para eu internar aqui, eu vou internar, ué. Fiz os exames no dia seguinte, o médico chegou para mim e falou assim: ó, amigo, nós temos uma notícia boa e uma ruim para você. Você quer qual das duas? Quando o médico fala assim: nós temos uma notícia boa ou ruim, eu sou uma pessoa motivada, mas eu pedi só me dar logo a ruim. Ele falou: não, eu vou te dar a notícia boa. Eu falei: para que pergunta, gente? Notícia boa: você tem uma dissecção na artéria vertebral esquerda. Eu falei assim: doutor, eu entendo mais de Bíblia do que de cabeça, mas no final das contas, vive ou morre? Ele falou assim: ó, essa é uma das principais artérias que comanda a fala, movimento, o olhar. E a sua artéria teve uma dissecção, ela abriu. O sangue vem essa abertura, ele entra, coagula. Se um pedaço do coágulo for para a corrente sanguínea, a gente se vê na ressurreição. Eu falei: doutor, e essa é a notícia boa? A ruim, pega aqui meu telefone e diga logo para a Rose qual é o número da sepultura, porque se essa é a boa. Ele falou assim: ó, essa é notícia boa, sabe por quê? Porque geralmente quando alguém chega nesse diagnóstico aqui, a pessoa não vem falando, a pessoa vem com a coordenação motora danificada, a pessoa vem com problema na visão. E para nós a notícia é boa, porque você só sentiu dor de cabeça. Na hora que ele falou isso, eu falei: doutor, então vamos agir logo, né? Antes que dê algum BO. Qual é o remédio? Aplica. E eu fiquei ali 5 dias internado. Só que depois de 5 dias, 6.000 pessoas estavam me esperando lá na Transamazônica. E eu perguntei ao neuro: dá para viajar ou não? Rapaz, eu não sei. Não, então você está com dúvida? Aí eu falei para minha esposa: aí, nós vamos viajar ou não? Não, vamos. Aí eu viajei, a viagem que eu mais tive medo na minha vida, por causa da pressão. Viajei, desci em Manaus. Aí eu falei: vamos no hospital adventista, só para ver como é que tá. E de lá a gente pega uma balsa, depois uma rabeta. A rabeta, você vai no meio do rio. Pum, Que barulho é esse? É crocodilo. Eu falei: meu Deus do céu, eu quero morrer da cabeça. É melhor. Cheguei no hospital adventista, o médico falou o seguinte: não era adventista o médico. Falou assim: amigo, o que você veio fazer aqui? Eu falei: não, eu vou pregar e tal. Não. Amigo, você não está bem para pregar, como é que você quer ajudar os outros se você precisa ser ajudado? Se você fosse da minha família, você se internava agora. Eu falei: eu acabei de sair, doutor. Aí eu olhei para a Rose e falei: ainda bem que nós não somos da família dele. Aí eu fui e preguei. Depois peguei a balsa de novo, peguei a rabeta, voltei para o hospital.
O médico disse que eu poderia seguir, continuei. Fiz os exames. E eu perguntei, qual que é o tratamento? Seu corpo. É o teu corpo. E aí eu sabia que o meu corpo, quem comanda é Ele. Mas eu não posso negligenciar. Mas eu pedi, Deus, se é o Senhor, dá um grau nessa artéria aí, Deus. Senhor, é um soprinho do Senhor, ela volta para o lugar. Depois de um mês, eu voltei para fazer o mesmo exame. Resultado, artéria intacta. Intacta. Sabe o que é que eu parei e refleti? Eu tenho que estar pronto a qualquer hora. Porque basta tu ter uma parada cardíaca, falha no sistema elétrico aí dentro de você, game over. Basta uma embolia pulmonar, game over. Eu estava vendo agora uma médica de 27 anos, fraturou o pé, não sei se vocês viram a matéria, pegou um avião, saiu da Bahia para o Acre, morreu. Basta uma asfixia, vi agora, dia 27 de junho, um adolescente de 17 anos, se engasgou com uma mexerica, resultado, morreu. Basta um choque anafilático, uma reação alérgica grave. Eu vi agora nos Estados Unidos uma mulher de 43 anos. Ela morreu porque ela pisou no formigueiro que tinha na frente da casa dela. A mulher pisou no formigueiro e a mulher morreu. Gente, o que é que eu entendi? A gente tem que estar pronto agora. Quantos aqui não conhecem a história de um atleta que tem acompanhamento de profissionais todo dia? Está no campo, do nada, no meio do campo, morte súbita. Deixa eu te falar um negócio aqui em nome de Jesus. Vacila não, irmão. Você tem que estar de bem com Deus, é hoje, é agora. São 56 milhões de pessoas que morrem todo ano. São 160 mil pessoas que morrem todo dia. São 7 mil pessoas que morrem toda hora. São 107 pessoas que morrem a cada minuto. São 2 pessoas que morrem a cada segundo. Tipo assim, irmão, ó. 1, 2. Morreu alguém? 1, 2. Morreu alguém? 1, 2. Morreu alguém? E tu tá vivo. Esquece tudo que foi dito aqui. E grava essas 2 palavras. Não vacila. Se a tua morte pode ser amanhã, o teu arrependimento tem que ser hoje. Se Jesus está perto, tu não pode estar longe. Se você soubesse que Jesus voltaria daqui a 1 hora, tipo assim, ó, imagina que nós estamos terminando o culto e você descobrisse, Jesus vem daqui a 1 hora. O que você faria em 1 hora? O que tu ia fazer em 1 hora? Tu ia orar como nunca? Tu ia pedir perdão para alguém? Tu ia liberar perdão? Tu iria confessar pecados? O que tu faria em 1 hora? É isso que a gente tem que fazer. Perguntaram para John Wesley, me diz uma coisa, o que é que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse? John Wesley falou assim, ó, eu queria estar fazendo o que eu faço sempre, o que eu faço toda hora, eu queria estar aguardando fielmente a volta de Jesus, porque só vai ter 2 grupos, povo, só vai ter salvo e perdido, só vai ter justo e ímpio, só vai ter prudente e insensato, só vai ter ovelha e bode, só vai ter trigo e joio, filho de Deus, filho dos homens, igreja vestida de branco, igreja vestida de vermelho, a igreja do Cordeiro é filha do dragão, a igreja do dragão, os que se reúnem no Monte Sião, os que se reúnem ali no Vale do Armagedon, só tem 2 grupos. A pergunta é, e hoje, você está em qual? O dia da volta de Cristo está próximo, você não pode estar distante. Pergunta é, você está em qual grupo? Eu gostaria de fazer uma oração aqui nessa manhã, eu queria orar com todos que estão aqui, mas em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que tem alguém aqui entre nós que você sabe que se Jesus voltasse hoje,
Você está perdido. Você está perdida. Como assim, pastor? Não, pastor, é porque eu estou longe de Jesus. Será que tem alguém aqui nessa manhã que você está afastada de Jesus, você está afastado de Jesus, e você gostaria de dizer assim, ó, pastor, já que o senhor chegou até aqui, faz o seguinte, ora por mim porque eu preciso voltar para Jesus. Será que tem alguém aqui que você está distante de Jesus? Você está afastado de Jesus? Pastor, e qual que é o caminho de volta? É o mesmo caminho que você saiu. Não tem diferente, é o mesmo caminho. Um jovem um dia desse falou assim para mim, pastor, eu sou especialista em me perder. Deixa eu te falar uma coisa. Cristo é especialista em te salvar. Como assim, pastor? Evangelho, disse Tim Keller, falou assim, evangelho é exatamente isso. Nós somos piores do que a gente imagina. Você acha que tu é ruim, tu é pior do que tu imagina. Agora evangelho é o seguinte, tu é muito mais amado do que tu imagina. E nessa manhã eu gostaria de fazer uma oração por alguém que de repente está afastado da igreja, está afastado de Jesus. A sua história não é uma das melhores, mas a tua história não te define. Quem define você é a história de Cristo. Se Jesus te desse 1000 chances, tu iria errar as 1000 vezes. É por isso que em vez de chance ele deu foi Cristo, para acertar no teu lugar. Será que tem alguém aqui nessa manhã que você gostaria de dizer assim, ó, pastor, eu estou afastado de Jesus, eu estou afastada de Jesus. Pastor, ora por mim porque eu sei que eu preciso voltar. Sabe por que Jesus não voltou hoje? Para que você voltasse. É a sua chance, é a sua oportunidade. Ele, Cristo, não é uma opção. Ele é exatamente a única saída. Tem alguém aqui nessa manhã que você gostaria de dizer assim, pastor, ora por mim, eu estou afastado de Jesus, eu reconheço. Pastor, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar para Jesus. Tem alguém aqui nessa manhã que você está afastado de Jesus ou afastado da igreja? Tem alguém aqui nessa manhã? Deus te abençoe, jovem. Deus abençoe você. Tem mais alguém aqui nessa manhã que gostaria de dizer assim, ó, pastor, ora por mim porque eu quero voltar para Jesus. Eu estou longe, eu preciso. Tem mais alguém aqui nessa manhã? Deus abençoe você também. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. Deixa eu fazer um pedido com muito carinho. Vem aqui na frente para eu orar com vocês aqui, pode vir. Se você conhece um deles aí que levantou a mão, pode vir com eles, pode vir aqui na frente. Você que está afastado de Jesus ou afastada, pode vir. Vamos receber com a salva de palmas, gente, bem forte. Pode vir. Pode vir em nome de Jesus. Eu aprendi uma coisa, não há pecado que você cometeu que Cristo não possa perdoar. O caminho é esse, louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus, amém. Deus abençoe, viu? Quem é esse aqui, Daniel? É seu irmão? Nossa. Deus abençoe você, viu? Poderosamente. Louvado seja Deus. Deus abençoe você, viu? Deus abençoe você. Tem mais alguém aqui? Enquanto a vida, há esperança. Vem cá, pode vir. Tem alguém, pastor, eu estou afastado de Jesus, eu estou afastada. Então vem para Jesus, aproveita esse momento. Você está com vida, você está com oportunidade. É possível que eu estou falando para você que já se entregou para alguém que não honrou você, não valorizou você, abandonou você, mas Cristo nessa manhã está aqui para abraçar você. Será que tem alguém aqui nessa manhã que você ainda não foi batizado? A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será o que, gente? Será salvo. Você crê, você vai ser salvo. Está faltando você tomar a decisão do batismo. Tem alguém aqui que ainda não foi batizado e você gostaria de dizer, pastor, eu quero me preparar para muito em breve eu também ser batizado em nome de Jesus? Tem alguém que ainda não foi batizado aqui e gostaria de se preparar para esse grande momento?
Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Vem cá, o senhor também. Vem cá para eu orar com vocês também. Orar pela família de vocês. Pode vir aqui. Você que não foi batizado, pode vir aqui à frente em nome de Jesus. Vamos recebê-los com uma salva de palmas, gente. Bem forte, bem forte. Pode vir em nome de Jesus. A gente não vai a Cristo para tornar a nossa vida melhor. Eu vou me entregar a Cristo para eu ter uma vida melhor. Não. A gente vai a Cristo porque Cristo é melhor do que a vida. Não é que a minha vida vai se tornar melhor e eu vou a Cristo. Não. Eu vou a Cristo porque Ele é melhor do que a vida. Louvado seja o nome de Deus. Deus abençoe o Senhor poderosamente, sua família, viu, em nome de Jesus. Deus abençoe o Senhor. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O caminho é esse. Louvado seja Deus. Tem alguém que está aqui na igreja que vocês conhecem uma dessas pessoas? Tem alguém aqui? Vem aqui dar um abraço aqui representando Jesus. Vem cá, dá um abraço aqui. Quem está aqui na frente, pode vir em nome de Jesus. Sai de onde você está, você que está na liderança da igreja, vem aqui, cumprimenta quem está aqui em nome de Jesus. Pode vir, em nome de Jesus, pode vir. Aquele que há de vir virá e não tardará. Louvado seja Deus. Se você conhece uma das pessoas que está aqui, pode vir à frente. E já fica aqui. Se você esquecer tudo que foi dito hoje, lembra do texto bíblico. Aquele que há de vir virá e não tardará. E lembra de uma frase: não vacila. Jesus pode não voltar hoje, mas a gente não tem a garantia que estaremos vivos amanhã. A gente tem que estar pronto hoje. Eu vou orar por esse grupo aqui, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. A minha mãe, ela deixou um legado no meu coração. Como eu falei para vocês, eu fui expulso dessa escola aqui. Eu pichei a minha igreja toda. Eu fui expulso do Clube dos Bravadores da minha igreja. Ninguém dava nada por mim. Mas para minha mãe, eu tinha esperança. Se os meus primos brincassem comigo, apanhava tudinho. Cada um da sua mãe. Sabe qual era o meu apelido? Satanás. A minha mãe nunca foi dormir uma noite sem eu ter chegado. E quando eu saía à noite, a minha consciência pesava. Minha mãe passou o dia trabalhando, minha mãe trabalhava de dia, minha mãe trabalhava à noite. E à noite que ela está em casa, eu estou fora com os meus amigos. Mas a minha mãe está me esperando. Ela ficava lá no muro, olhando, me esperando. Quando eu chegava, minha mãe entrava. Várias noites eu acordei, parecia um vulto ao lado da minha cama, assim, ó. Quando eu olhava, sabe quem era? Minha mãe orando por mim. Minha mãe está enterrada lá em Pacatuba. Mas a oração da minha mãe me transformou. E há 18 anos eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A oração agora é para uma mãe que está aqui, para um pai. E o teu filho, a tua filha parece que não tem jeito. Olha para mim. Eu não sou perfeito. Eu não sou quem eu deveria ser. Mas também eu já não sou quem eu era. Tem aqui algum pai ou alguma mãe que o teu filho, a tua filha está fora da igreja, está longe, você não tem paz, você já não consegue mais dormir direito, você já perdeu o sorriso dos teus lábios. Tem aqui algum pai ou alguma mãe que o seu filho ou a sua filha está afastado de Jesus, não está mais na igreja, acabou saindo.
Se tem aqui, eu queria que você saísse de onde você está e você viesse aqui na frente em nome do seu filho, em nome da sua filha, porque enquanto há vida, há esperança. Deu certo comigo, vai dar certo com você também, ué. Pode vir em nome do seu filho, em nome da sua filha. Nós vamos ter muitas surpresas quando Jesus voltar. Seu filho vai ser o maior orgulho para você. Sua filha vai ser o maior orgulho para você. Pode crer nisso. Quando Jesus voltar, muitas perguntas serão respondidas. Quando Jesus voltar, muitas lágrimas serão enxugadas. A volta de Jesus vai coroar a mensagem da cruz. Do que vale Jesus ter me salvado se Ele não vai voltar? Vai me salvar de quê? Ele nos salvou e Ele voltará. Eu quero fazer um pedido aqui para cada pai que está aqui, para cada mãe que está aqui. O joelho de vocês no chão vai manter a casa em pé. Joelho no chão mantém filho em pé. E é possível que o filho de vocês nem deveria estar mais vivo, mas Deus tem escutado o clamor do coração de vocês. Uma grande educadora cristã chamada Ellen White, ela diz que a gente não consegue mensurar o poder da oração de uma mãe. Não tem como a gente calcular o poder da oração de uma mãe. Olhem para mim, ó. Deu certo comigo? Vai dar certo com seu filho. Vai dar certo com a sua filha. O seu filho e a sua filha vai continuar o legado que vocês deixaram. Só quero fazer um pedido, só não desistam. Acreditem até o fim. Todos em pé, por gentileza. Será que tem alguém da sua família que ainda não conhece o Evangelho? Eu quero te fazer um pedido. Aquele que há de vir, virá e não tardará. Deixa eu te fazer um pedido em nome de Jesus. Não deixa alguém da tua família morrer sem antes conhecer Jesus através de você. Se tem um primo, se tem uma prima, se tem um irmão, se tem um parente, se tem um pai, se tem a mãe, se tem um esposo, alguém, essa pessoa precisa conhecer Jesus através de você. Não permita que alguém da sua família morra sem antes conhecer Jesus através de você. E quando Jesus voltar, irmãos, nós vamos viver com Ele para todo sempre. Você e a sua casa. Quando Jesus voltar, imagina você batendo no peito falando: Deus, eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Pastor, e qual é a frase? Só não vacila. Se tem que evangelizar, evangeliza logo. Se tem que abandonar um erro, abandona logo. Só não vacila. Porque aquele que há de vir virá e não tardará. Feche os teus olhos e nós vamos orar. Grande Deus, obrigado pelo que ouvimos aqui nessa manhã. Nós não somos dignos do céu, mas através de Jesus Cristo nós vamos morar com o Senhor para todo sempre. Pai, anota o nome de cada pessoa que está aqui na frente no livro da vida com letras de ouro para que jamais se apague. Deus, quem estava distante se aproximou, abraça cada jovem, cada moça, cada rapaz, cada irmão, cada pessoa. Quem decidiu
se preparar para o batismo, mantenha essa decisão acesa no coração. É possível, Deus, que tem alguém que está aqui que não veio à frente, mas abriu a portinha do coração onde se encontra. Pai, salva a todos, que ninguém aqui pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E de maneira especial, nós oramos pelos pais que aqui estão, e através dos pais nós te pedimos uma bênção sobre os seus filhos. É possível, Deus, que tem uma filha que está tão distante, que tem sido vergonha para os pais, mas Pai, coloca no coração de cada pai que aqui está, que independente do que aconteça, é filha, é filho. Pai, toca no coração dos meninos que estão distantes, desses filhos que estão longe, para que eles retornem antes que seja tarde demais. E de maneira especial por aqueles que aqui estão, e de maneira muito especial por aqueles filhos que não estão aqui nessa manhã. Envia o teu Espírito para que nesse momento toque no coraçãozinho de cada um deles. Que a tua bênção alcance a cada um que se encontra aqui nessa manhã. Nós oramos em nome do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Olha para quem está ao teu lado e diz assim, ó, Jesus vai salvar a sua família inteira. Jesus vai salvar a sua família completa. O plano de Jesus é para toda a tua casa. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Kaique e Pedro Lucas.